Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane Rosa, sou vestibulanda de medicina e hoje eu vim trazer a minha redação. Eu tirei 920, como já falei nos outros vídeos, mas eu gostaria de ler para vocês verem qual foi a estrutura da minha redação. O INEP divulgou já tem um tempo o espelho da redação e eu vim aqui mostrar a minha para vocês. As minhas redações, eu gosto de utilizar um modelo pronto. Um modelo que eu já levo de casa, já sei como é que será a minha redação, independente do tema, e lá eu encaixo no tema que vier para mim. Eu sei que tem muita gente, né, que gosta, tem gente que critica, mas no meu caso foi a melhor opção porque eu já chego preparada para a redação. No ano passado eu tentei fazer sem nenhum modelo e fiquei perdida. Primeiro com um texto de linguagem, né, que vinha lá, não sei quantos metros de texto. E aí perdi muito tempo lendo, então não consegui desenvolver um raciocínio que pudesse expor realmente o que eu pensava sobre o assunto. E aí eu falei, não, próximo ano eu vou fazer sim uma redação pronta, vou levar uma redação pronta. E foi o que eu fiz esse ano e consegui uma nota de 920. Irei ler para vocês a minha redação, ela tem 4 parágrafos. O primeiro, a introdução, o segundo, o terceiro, o desenvolvimento e o quarto, a conclusão. Se vocês estiverem ouvindo um barulho esquisito no fundo desse vídeo, é porque tem uns vizinhos, não são nem meus vizinhos, mas eu moro perto de uma quadra. E aí os marmanjos eles gostam de ficar lá com as suas motos e fazer barulho. Ficar aquele barulho, né? Não sei que graça tem, mas eles gostam, né? Então fica aqui a minha indignação. Mas enfim, detalhe. Vamos para o que interessa, que é a redação. A minha redação ela começou da seguinte forma. A Constituição de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, prevê a todos os cidadãos, sem qualquer distinção, o acesso à dignidade, ao bem-estar social e ao cumprimento dos seus direitos. Entretanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que os desafios para a valorização em comunidades e povos tradicionais no Brasil têm impossibilitado que uma parcela da população desfrute desses benefícios. Nessa perspectiva, percebe-se a consolidação de um grave problema em virtude das falhas legislativas e da ausência de informações à população sobre o assunto. Ou seja, basicamente, a introdução ela precisa ter não é obrigatório, mas é bom que tenha uma alusão, algo que dê uma base para o seu texto, para dizer, olha, eu estou falando isso, mas é porque tal fulano pensou assim, ou tal lei está escrito isso, e nisso você dá uma reforçada na sua introdução, né? Não sou professora de português, gente, estou falando baseado no que aprendi e na minha experiência, tá bom? E aí eu coloquei a Constituição de 1988, que já está né? Mas o importante é que funcione. Coloquei a Constituição de 1988 e liguei a um direito que não está sendo respeitado, que é os desafios que está acontecendo para a valorização de comunidades e povos tradicionais. E aí eu liguei essa alusão com esse tema e ainda continuei com as minhas teses. Por que tal coisa está acontecendo? Aí eu coloquei nas minhas 2 teses que são devido à falha legislativa e da ausência da informação à população sobre o assunto. Essas foram as minhas teses. Aí vamos para o desenvolvimento 2. Sobre esse viés, as falhas existentes na legislação brasileira contribuem para a assunção desse desafio no país. Nesse contexto, segundo o geógrafo Milton Santos, em sua obra Cidade Mutilada, a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, que todos gozem da lei. Nesse sentido, a falha legislativa da não inclusão de mais de 25 comunidades
e povos tradicionais refletem a ideia de santos. Isso acontece porque, embora haja ações das autoridades na tentativa de valorizar esses povos, como a criação política nacional de desenvolvimento sustentável para os povos e comunidades tradicionais, detalhe, essa é uma parte que eu peguei nos textos motivadores. A PNPCT, essas ações não abrangem todas as comunidades existentes no país, como foi relatado pelo site do G1. Com isso, esses povos são negligenciados e, por conseguinte, seus saberes desvalorizados, pois não são reconhecidos oficialmente na legislação brasileira, o que impede de desfrutar os seus direitos. Ou seja, basicamente peguei mais uma alusão que no caso foi que minha referência foi o geógrafo Milton Santos e falei, olha, ele pensa de tal forma, mas o que está acontecendo é de não vai de acordo com o pensamento dele ou vai de acordo com o pensamento dele e fui desenvolvendo dentro dessa linha de raciocínio. Aí coloquei, olha, aí está acontecendo tal coisa e tal coisa está acontecendo por quê de tal coisa e assim foi desenvolvendo meu desenvolvimento. Já no desenvolvimento 2, coloquei da seguinte forma. Outro assim, a ausência de informações da população sobre esse problema é mais um desafio que dificulta a sua erradicação. Diante disso, conforme o filósofo Schopenhauer, os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu conhecimento a respeito do mundo. Ou seja, as pessoas desconhecem, se as pessoas desconhecem os desafios para a valorização dos povos tradicionais como uma barreira enfrentada por essa comunidade, logo, as suas visões serão limitadas. Por conseguinte, tomarão um posicionamento inerte mediante o problema, além de não compreenderem o valor desses povos para a cultura brasileira, como o trabalho das paneleiras de Goiabeiras, de barro, de Goiabeiras em Vitória, capital do Espírito Santo, por exemplo. Mais uma vez, peguei uma alusão que no meu caso foi o filósofo Schopenhauer, coloquei o pensamento dele, falei, olha, se as pessoas não estão vendo, então elas não estão tendo acesso, elas estão desinformadas por esse motivo. A visão delas estão limitadas. E essa parte que eu peguei falando sobre as paneleiras, eu já não estava, aí minhas ideias já estavam, meus olhos estavam queimando durante a prova. Então eu falei, vou fazer algumas questões. E dentro das questões que eu fiz na prova do primeiro dia, tinha um texto falando sobre as paneleiras. E aí eu falei, beleza, isso aqui dá para aproveitar no meu texto. E coloquei ele no meu desenvolvimento 2. Aí a minha conclusão foi, portanto, a necessidade de mudanças para alterar esse cenário é notória. E para isso, cabe ao Poder Legislativo, órgão responsável pelas criações e manutenção das leis, revisar e aprimorar as leis existentes por meio de uma Assembleia Geral para que, assim, inclua e reconheça diferentes povos e também divulgar essa medida nas redes sociais, pois, assim, os brasileiros irão saber sobre o combate ao problema e, finalmente, cumprir-se-á os direitos da Magna Carta. Ou seja, o que eu fiz aqui na minha conclusão? Eu respondi as 5 perguntinhas que tem para você gabaritar a competência 5, que é quem? Aí eu gosto de fazer um detalhamento sobre por que eu escolhi tal pessoa, tal órgão, ou por que eu escolhi tal meio, ou por que eu escolhi algum desses agentes. Enfim, aí quem, um detalhamento, fazer o que, no meu caso foi quem? Poder Legislativo. O detalhamento, órgão responsável pelas criações e manutenção das leis. Fazer o que? Revisar e aprimorar as leis existentes. Para quê? Por meio de uma Assembleia Geral. Ou melhor, nem é para quê, né? O como. Como? Por meio de uma Assembleia Geral. Aí agora, para quê? Para que, assim, inclua e reconheça diferentes povos. Aí eu coloco mais uma frase para poder complementar esse para quê, né? Que foi. E também divulgar essa medida nas redes sociais. Basicamente, essa frase foi para tentar colocar uma conclusão
ao meu desenvolvimento 2. Pois assim, os brasileiros irão saber sobre o combate ao problema e finalmente cumprir os direitos da Magna Carta. Ou seja, eu peguei, coloquei, fiz uma referência ao início da minha redação, porque eu comecei falando sobre a Constituição e a Magna Carta. É a mesma coisa, né? Então, no primeiro parágrafo foi sobre a Constituição e no último eu fiz uma referência a ele, citando a Magna Carta. E os meus pontos nas competências foram assim: a competência 1 eu tirei 160, porque a gramática me pega literalmente. Eu tenho uma dificuldade com vírgula e crase. A competência 2 é basicamente você colocar alusões que façam sentido ao seu texto, e aí eu consegui 200 pontos. A competência 3 é a organização do seu texto, é como que você colocou cada tópico ali, como é que você explicou. No meu caso, eu tirei 160, eu não consegui alcançar os 200 pontos, mas estou estudando para poder melhorar isso. A competência 4, tirei 200 pontos, mas é basicamente você colocar bastante conectivo. Quando o máximo de conectivos que você conseguir colocar na sua redação é melhor, mas que faça sentido. Não é só colocar os conectivos e porque precisa ter. Não, é ter que ter conectivo e que faça sentido para o texto fluir. Então, eu, pelo menos, sempre gosto de colocar no comecinho das frases pelo menos uns 6 conectivos, não de uma vez só, mas espalhado no meu texto. Toda vez que eu começo uma frase, eu gosto de colocar um conectivo e pelo menos colocar mais 5 conectivos entre parágrafos, que estará ali no meio do texto, no meio da frase, terá o conectivo que consiga passar a minha linha de raciocínio sem comprometer o texto. E a competência 4 é basicamente isso, você colocar os conectivos. E a 5 é responder essas perguntas: quem, fazer o quê, como, para quê, e um detalhamento. E é bom fazer um detalhamento sobre um dos tópicos. Por que você escolheu aquele agente? Por que você escolheu aquele meio? Por que você está usando esse como? Entendeu? Tipo, o Ministério da Educação, no caso seria o agente, precisa ampliar a grade curricular das escolas brasileiras. Tá, mas por que você colocou o Ministério da Educação? Porque ele é o órgão responsável pela educação do país. Enfim, o que você escolher é bom você colocar por que você colocou aquele órgão, entendeu? Basicamente isso, gente. Na minha redação eu tirei 920. Essa foi a estrutura da minha redação. Estou trabalhando para atingir os 200 pontos na competência 1 e na competência 3. E é muito importante, gente, que durante o ano façam bastante redações, para você já ir entendendo como que funciona a redação e poder se sentir mais seguro na hora da prova. E é isso, gente. Essa foi a minha redação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu curtir aqui. Se inscreva no meu canal. Se puder, compartilhe com seus amigos. Eu sei que eu estou há muito tempo sem gravar vídeos aqui. Mas, entretanto, todavia, né? Já mostrei no último vlog como é que tá a minha rotina. E desde esse último vlog eu não gravei mais nada. Mas é a correria do dia a dia mesmo. Então, se você fizer isso, já estará me ajudando, né? Se dizer que irá me incentivar ainda mais. Tá bom? Então, tchau, gente. Foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês e até a próxima.